O rate American Tower subiu 17% em apenas 6 meses. Mas será que essa oportunidade já chegou ao final ou ela está apenas começando? Sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos e todos os meses a gente traz aqui para vocês uma análise completa sobre um rate que a gente escolhe de forma aleatória. E a gente entra aqui tanto a parte do modelo de negócio para entender a história do rate, o que ele faz, como ele ganha dinheiro e tudo mais, como a gente entra aqui na parte da análise fundamentalista para saber se está barato, caro, se faz sentido ou não a gente estar adicionando esse rate na nossa carteira de investimentos. Se você quiser aprender mais sobre o rate American Tower, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar em detalhes. Mas antes da gente entrar no vídeo aqui, eu peço para você deixar aqui embaixo nos comentários a resposta da seguinte pergunta. Você investe no Rate American Tower? Se sim, me explica o porquê. E se não, também deixa o motivo de você não ter esse rate na sua carteira. Então, trazendo então aqui para vocês os slides que a gente sempre prepara, né? Vamos começar aqui falando sobre o Rate American Tower. Como sempre, eu trago para vocês um resumo da apresentação e a gente vai entrar no modelo de negócio, né? O que é a estratégia, como ele lucra, diversificação, ESG e os riscos que está se investindo nesse rate. Depois a gente passa para a análise fundamentalista, onde a gente olha a questão de preço, de lucro, de dívida livre e do dividend yield. Então vamos entrar aqui no modelo de negócios, começando pela história do rate. O American Tower foi fundado em 1995 e tem sede em Boston, lá em Massachusetts. Desde sua fundação, a empresa cresceu significativamente, tornando-se uma das maiores proprietárias e operadoras de infraestrutura de torres de comunicação no mundo. O American Tower foi pioneiro na ideia de se concentrar em oferecer locais para antenas de comunicação sem fio, alugados para operadoras de telefonia celular e outras empresas de comunicação. O American Tower, então, é especializado em possuir, operar e arrendar infraestrutura de torres de comunicação e outras propriedades relacionadas como rooftops para empresas de telecomunicações. Suas torres são usadas para instalar antenas e equipamentos de transmissão, permitindo a distribuição de serviços de comunicação sem fio, como a parte telefonia celular, internet móvel e transmissão de dados. E por que então investir nesse rate? É aqui a narrativa que eles constroem para convencer a gente de que esse rate faz sentido ter na sua carteira. Ele começa aqui falando da evolução da parte de dados, né? Ele começa aqui com 2G, depois passa para 3G, 4G e 5G. E perceba que a questão do capex que eles vão fazendo que é crescente. Eles precisam investir cada vez mais nessa parte de dados. E aqui embaixo eles colocam, ó, tecnologia e evolução de dados, evolução tecnológica de dados, de equipamento, mas a aplicação avançada desses novos desenvolvimentos é igual a mais dados consumidos. Então, cada vez mais que ele vai passando 2, 3, 4, 5, aí agora já 6G, vai fazendo com que cada vez mais precise de mais dados ser consumidos, o que precisa cada vez mais desse rate, então, para poder transmitir esses dados. E falando nessa parte de dados, eles trazem aqui para a gente justamente isso. Eles trazem aqui a questão da quantidade total lá dos Estados Unidos de equipamentos conectados e vejam que eles trazem uma expectativa aqui até 2028 e praticamente dobra essa parte da Internet of Things e aumenta aqui mais ou menos uns 30% a parte, não, uns 20% a parte do... Não, uns 10% na verdade, uns 10% da parte de não internet das coisas, né? E aí eles trazem aqui a questão do consumo, do tráfego, né? O tráfego lá dos Estados Unidos mensal. E perceba que de 23 mais do que dobra para 53,9 das operações não relacionadas à internet das coisas. Na internet das coisas sobe de 1,2 para casa dos 3,3, também mais do que dobra. E aí ele traz aqui o total, então, do consumo do tráfego, dados mensais da parte de celulares. E aí percebam que na internet das coisas sobe de 8,8 para a casa dos 22,3, enquanto a internet das coisas sobe aqui na casa dos 39%. Então, só para vocês entenderem, muitos dados vão ser consumidos e faz sentido então investir nesse rate. E aí eles trazem isso agora generalizado para outros locais do mundo sem ser os Estados Unidos. Estados Unidos aqui o crescimento, ó, aí tem a Alemanha, França, Espanha, Índia, Brasil, México, África do Sul e a Nigéria. São os locais nos quais ele está investindo. Lembrando que a parte cinza aqui é uma estimativa de quanto vai ser isso lá em 2028. Então, muitos dados, mais necessidade dessa empresa e por isso que eles acreditam que fazem sentido estar evoluindo e investindo cada vez mais para ter essa lucratividade cada vez maior. Sua diversificação, como a gente acabou de mencionar, eles estão em todos os locais do mundo. A maior concentração está aqui na parte das Américas, que tem a maior parte, especialmente Canadá e Estados Unidos, mas não só, né? Eles também estão aqui no Brasil, na Argentina, entre outras regiões.
Com relação à diversificação da parte do revenue, né, a distribuição por setor do lucro da empresa. Eles estão 8% na questão do centro de dados, aí tem a T-Mobile, que é uma empresa, a Verizon, que é outra, a AT&T, que é outra. Tudo isso são empresas grandes, então boa parte dessa renda deles estão focados em empresas grandes que fornecem a parte de dados e telefonia dentro dos Estados Unidos, principalmente, mas em outros locais do mundo também. Aí eles trazem aqui outros locais do Canadá e Estados Unidos, 5%. E aí tem a parte internacional, que não é relacionado à parte dos Estados Unidos e do Canadá, que é essa parte aqui de 31%, mais essa parte aqui de 15%. E aí, somando, então, está mais ou menos 46% fora dos Estados Unidos e Canadá e 54% dentro dos Estados Unidos e do Canadá. E aí eles têm aqui a questão dos contratos, expiração dos contratos para a parte dos aluguéis. Tem 7% para agora em 2024, 11% para 2025, e aí chega lá para cima de 2028, 60%, mostrando então um equilíbrio aqui dos contratos, bem pouquinho, até 2028, depois de 2028, a gente tem que olhar aí o que dá tempo então deles estenderem seus contratos e renovarem seus contratos e afins. Qual a estratégia desse rate? São 4 estratégias que eles focam aqui, que vão resultar então na quinta estratégia que eu já vou mostrar no próximo slide. O primeiro é Enhance Operational Efficiency, onde eles pegam as construções que eles já têm e eles fazem com que fique cada vez mais eficiente essas operações. Aí tem a questão dos Grow Assets and Capabilities, onde eles compram novas torres, novas regiões para poder fazer essas torres, e também com que essas torres que eles já têm façam uma transmissão cada vez maior, que seja mais, consigam transmitir mais dados. E eles investem em plataforma, extensões de plataforma, onde eles conseguem então fazer com que essas plataformas fiquem maiores em termos de área e consigam então botar mais coisas lá dentro para poder transmitir também mais dados e um aumento do leadership industry, né, que seria como se fosse a questão de market share, deles conseguirem então transmitir mais para as empresas essa questão de segurança e tudo mais, para que essas empresas então acabem contratando mais a American Tower. E aí ele resume então nesses quatro pontos aqui desse slide, que é melhorar a entrada de novos clientes dentro do rate. Aí eles têm também a entrada de novos clientes em novas áreas que eles estão querendo fazer e colocar torres. Há também a melhoria para os clientes já existentes nos ativos que já existem e também a alocação desses novos clientes em outros ativos, desculpa, os clientes antigos nas mesmas torres, nas novas torres que eles vão fazer para a empresa. E aí esses 4 pontos aqui geram uma maior eficiência das suas torres e maior rentabilidade de cada uma dessas torres. Em relação à performance desse rate, será que ele ganhou do S&P, entre outros, aqui nesses últimos 5 anos? De acordo com o portfólio dele, que eles trazem lá no Investor Relationship, eles trazem aqui esse gráfico onde eles conseguiram, desde dezembro de 2017 até agora, dezembro de 2022, bater todos os seus comparativos, né? Ele ficou mais rentável que o S&P, quase nada, mas ainda mais rentável. Ele ficou mais rentável do que o Dow Jones na parte de telecomunicações. E eles também ficaram mais rentável do que o ETF de rates que eles fazem a comparação, que é o FTSE na Rate All Equity REIT. Então, eles estão mais rentáveis aqui até 2022. Quais são, então, os riscos de investir nesse rate? Eu trouxe 8 riscos, dividido em 3 slides aqui. Eu vou explicar quais são os mais importantes e os menos importantes. Primeiro, o risco regulatório. É a questão de que as mudanças nas regulamentações podem fazer aumentar ou dificultar a questão das oportunidades para esse rate. Lembrando que a gente está falando de torres de comunicação, que é algo que é meio que definido pelo governo. O governo diz, eu preciso fazer essas torres de ponto A para o ponto B. E aí o rate vai lá e compra o terreno, faz a torre, constrói a torre e depois faz essa transmissão de um dado para um ponto ao outro. Então, se mudar a parte regulamentatória, então muda a parte do rate, como eles vão fazer essas operações. E foi isso que eu expliquei aqui. Mudança nas regulamentações governamentais relacionadas à indústria de telecomunicações podem afetar as operações e os custos do American Tower. Regulamentações sobre licenciamento, taxação e uso de terra podem ter impactos significativos para eles. E aí a gente entra então no risco de mudanças tecnológicas. A gente recentemente trouxe um outro rate que estava na parte mais avançada, na
telecomunicação sem fio, coisa que a American Tower ainda está um pouco para trás. Essas mudanças tecnológicas fazem com que mude muito rapidamente as coisas que vão acontecendo aqui dentro do rate e pode representar um risco ou até mesmo uma oportunidade para eles. E aí eu trago aqui avanços tecnológicos no setor de comunicações, como o desenvolvimento de novas tecnologias sem fio ou a implantação de redes de fibra ótica, podem alterar a demanda por infraestrutura de torres de comunicação e afetar os negócios do American Tower, que é essa parte que eu expliquei aqui para vocês. Aí tem o risco de intensificação da concorrência, onde outros rates podem estar fazendo a mesma coisa. Isso impacta de duas maneiras. Primeiro, fica mais difícil para eles conseguirem o local para poder fazer essa transferência do dado, o que significa que eles têm que pagar mais caro, porque tem uma concorrência maior. Ao mesmo tempo que quando eles vão repassar esse custo para as empresas, para quem está arrendando o seu espaço, eles não podem colocar preços tão elevados, porque a concorrência ali faz com que eles tenham que baixar o preço para poder ganhar da concorrência. Tem que manter um valor ali mais ou menos estável relacionado com a concorrência. Isso faz com que a concorrência afete significativamente o lucro da empresa. E aí eu coloco então, o American Tower pode enfrentar concorrência de outras empresas que também oferecem infraestrutura de torres de comunicação. A competição pode afetar as taxas de locação e a ocupação também das torres. Por esses dois pontos que eu acabei de explicar. E a gente passa então para o risco de inadimplência dos inquilinos, onde pode ser que essas empresas tenham dificuldade de fazer o pagamento dos aluguéis. A gente viu que praticamente 55% estava focado nos Estados Unidos e Canadá em boas empresas que têm uma capacidade de pagamento bom, mas eles têm a parte de 46% ainda fora, que pode ser que tenha algum problema e tudo mais, que eles têm que fazer o manejamento. E por isso eu coloquei aqui: dificuldades financeiras das operadoras de telecomunicações podem levar à inadimplência dos aluguéis nas torres, afetando então a receita do American Tower. E aí a gente passa então para o risco de desvalorização do imóvel, onde mudanças na demanda por serviços de comunicação sem fio ou na tecnologia podem afetar o valor das torres de comunicação e outras propriedades do American Tower. Lembrando que o valor daquela construção ali é diretamente relacionado com a capacidade de fazer lucro. Então, quando há uma desvalorização do imóvel, está intrínseco disso na capacidade dele de fazer renda daquilo ali. E, portanto, isso também está ligado com o lucro da empresa. E é por isso que a gente tem que ficar cada vez mais ligado com relação a essa parte. Risco de flutuações cambiais. A gente sempre traz aqui para vocês que tem dois riscos que a gente sempre acompanha. O risco de estar concentrado só nos Estados Unidos, como vários riscos que a gente analisou, ou o risco de estar em vários locais. O risco de estar em vários locais tem um risco cambial, onde pode ser que a moeda do Brasil, por exemplo, se desvalorize em relação ao dólar, e aí essa renda que está aqui do Brasil, quando vai ser convertida para dólar, acabe afetando negativamente o rate. E nesse caso, por exemplo, desse último ano, de 2023 e 2024, a gente viu, na verdade, o contrário. A renda do Brasil melhorando, porque eles estavam ganhando mais em real e o real se valorizou em frente ao dólar. Então isso opera dos dois lados aqui e é por isso que eu coloco. O American Tower opera internacionalmente e está exposto a flutuações nas taxas de câmbio. Variações nas taxas de câmbio podem afetar os resultados financeiros do American Tower, tanto positivamente quanto negativamente. Esses seis riscos que eu trouxe aqui para vocês são 6 riscos muito importantes a gente acompanhar, mas não tão importante que esses últimos 2 que eu trouxe aqui em azul. O risco de segurança cibernética, né, já que eles trabalham com a parte de telecomunicações, eles podem ser facilmente invadidos, e se isso acontecer, tem um grande problema de questão de dados, que eles vão ali perder, multas e tudo mais, e por isso eu coloco aqui: ataques cibernéticos ou falhas de segurança podem comprometer a integridade e operação das redes de comunicação sem fio, afetando indiretamente as operações do American Tower. E também os riscos da taxa de juros, onde a gente vê que o aumento das taxas de juros afeta a questão da dívida da empresa, que a gente vai ver mais para frente que está bastante elevada. E aí isso acaba então impactando a lucratividade também do rate. Por isso que eu coloco como rate: o American Tower está sujeito aos riscos associados às mudanças nas taxas de juros. Aumento das taxas de juros podem aumentar os custos de financiamento e também afetar o valor das ações do American Tower. Então a gente entra aqui na parte das dívidas do rate. Vejam que a dívida deles aqui estão ponderadamente na casa de 5,18%, na parte do que tem variância, e a parte que é fixo está aqui em cima, e eles têm esses percentuais aqui. Então na casa de uns 3,5%. Mas lembrando que esses valores aqui foram obtidos até 2022, ou seja, foi antes do grande aumento da taxa de juros. Se eles já estavam pagando mais ou menos ali na casa dos 3,5, 3,3, 2,5, 2,8,
Na faixa dos 3%, para arredondar aqui, antes do aumento das taxas de juros, ou seja, 50% a mais do que as taxas de juros, se mantiver a mesma proporção agora, eles vão estar pagando alguma coisa na casa de uns 8%, com as taxas de juros no momento de hoje. E a parte fixa está em 5,18%, na época que estava, então, os 2%. Então, isso aqui vai praticamente triplicar, multiplicar por 2,5%, se as taxas de juros se manterem mais ou menos na mesma proporção. Então, o aumento da taxa de juros afeta negativamente as dívidas do rate. Então, a gente entra agora na parte da análise fundamentalista, onde eu vou passar aqui para o Status Invest. Primeiro, mostrando aqui para vocês a grande performance do rate. Percebam que ele subiu da casa ali dos 161 para a casa dos 197, que representa esse aumento de mais de 17%. Ele chegou até a subir mais, mas aí houve uma abertura da taxa de juros que fez com que ele caísse aqui. Mas, enfim, ainda assim, uma boa rentabilidade nesses últimos 6 meses. E aí, com relação aos indicadores, né? Vamos primeiro olhar aqui a parte do dividend yield. Percebam que o dividend yield dele é crescente em praticamente todo o período. A média dele é 2,06, ele está na casa dos 3,26. Ótimo para quem gosta de receber dividendo. Pode fazer sentido você adicionar esse rate na sua carteira. Contudo, vamos para a parte do preço sobre lucro. A média é 56, hoje está na casa de 62, ou seja, está mais caro do que a média. Lembrando que 62,18 aqui é um percentual, um valor bastante elevado. Significa que a empresa precisa, no lucro de agora, de 62,18 anos para poder, então, fazer com que todo o seu lucro seja usado para, então, tirar todo o seu dinheiro de volta. Então, se você investe R$100 hoje, você só vai ver esses R$100 de volta daqui a 62,18 anos, partindo da premissa que eles distribuam tudo como lucro para você em forma de dividendo. Isso desconsiderando a parte de imposto que você paga dos dividendos. Então, é um preço sobre lucro bastante elevado. Analisando aqui sobre o preço sobre valor patrimonial, perceba que a média é 14, está na casa dos 22, também bastante elevado. Está dizendo aqui, ó, 50,91, 96% acima da média, bastante elevado. E, portanto, sobre as métricas de precificação, esse rate está bastante caro. Entrando na parte das dívidas líquidas, né? E aí percebam que aqui tem algumas dívidas que eles trazem aqui para vocês, a sobre PL, sobre EBITDA e a sobre EBIT. Eu gosto para rates analisar essa aqui do EBITDA e no caso deles a média é 5,19, hoje está na casa dos 6,08, o que significa que eles andaram se financiando, pegando mais dívida e estão relativamente mais endividados, em torno de 20% mais endividado do que a sua média. É uma dívida relativamente cara, significa que eles precisam pagar só de prejuízo 6 anos, quase mais de 6 anos na verdade, do seu lucro para poder pagar todas as suas dívidas. É uma dívida extremamente elevada. Lembrando que boa parte dessa dívida foi antes com taxas de juros estavam baixas e à medida que essas taxas de juros vão ficando cada vez mais altas por tempo mais prolongado, eles precisam se financiar essa taxa mais alta, o que afeta negativamente a lucratividade desse rate. E é por isso, então, eu falo de vocês sempre ficarem atentos com relação às dívidas desse rate. Com relação às suas margens, percebam que a margem bruta está na casa de 70,74% e hoje a líquida está na casa dos 13,31%. O que significa que em termos de margem eles estão bons, eles estão tendo uma lucratividade boa. Mas o crescimento do lucro desses últimos 5 anos foi na casa de 3,71% apenas, enquanto a receita foi de 8,42%. Se a gente for abrir aqui uma calculadora para fazer uma conta rápida para vocês, usando essa média de crescimento aqui de lucro de 3,71, quanto tempo demoraria então para a gente dobrar o lucro para fazer com que esse PL caia de 60 para 30? Vamos lá. 3,7% é a mesma coisa de 371. Se eu elevar isso aqui a 10, vai para 1,43, ou seja, em 10 anos eles ainda não dobraram, na verdade não chegaram nem na metade do caminho ainda. Então vamos estar aqui, 1,037 elevado a 20. Praticamente 20 anos para eles dobrarem a sua lucratividade, para isso aqui cair pela metade. E aí precisaria provavelmente de mais 20 anos para cair para 15. Já foram 40 anos, e mais 20 anos para cair para 7,5. Isso, lógico, partindo da premissa que eles mantêm essa lucratividade aqui de 3,71 na média dos 5 anos. Ou seja, o rate está bastante caro.
Então, pessoal, chegou a hora de falar se eu vou ou não estar colocando esse rate na minha carteira de investimento. E, apesar de tudo de bom que eu falei aqui e de acreditar no crescimento desse setor para o futuro, eu já mencionei aqui diversas vezes no canal que eu não invisto em empresas que tenham um preço sobre lucro tão elevado feito o Rate American Tower está nesse momento. E é por isso que eu não vou estar adicionando ele na minha carteira de investimentos. Eu admito que tem sido bem difícil de achar boas empresas a bons preços para a gente adicionar na nossa carteira, mas existem sim diversas opções para além do Rate American Tower que pode fazer sentido para minha carteira. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião e eu peço que você, se tiver uma opinião contrária, deixe aqui embaixo nos comentários o racional do porquê que você acredita que o Rate American Tower é um bom rate para estar na sua carteira de investimentos. Por fim, agradeço a todos que ficaram comigo aqui até o final. Lembro que para você deixar aqui o seu like, caso você não tenha deixado ainda, e também se inscrever aqui no canal para poder acompanhar semanalmente os conteúdos que a gente traz aqui para vocês, focados em te ajudar a melhorar e aprimorar a sua vida financeira. Se você ainda não respondeu a pergunta que fizemos lá no começo do vídeo, esse é o momento para que você deixe aqui embaixo nos comentários a resposta da pergunta se você investe ou não no Rate American Tower e explicar o porquê que você está ou não investindo nele. Lembro que temos links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição que vão fazer sentido para você, ou você pode estar assistindo esse que vai estar aí na tela que foi selecionado especialmente para você. Eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo.